eu gosto de te ensinar a tese, né? O que são os fundamentos. Eu gosto de te ensinar como fazer isso, mas além disso, você precisa conquistar o cliente, né? Então você precisa o quê? Você precisa apresentar essas teses e mostrar para o cliente que isso é vantajoso, que o risco dele é mínimo, ou às vezes até nenhum, que os concorrentes estão entrando com esse tipo de medida, estão adotando, que isso é rentável. Então, inclusive, essas referências aqui, olha só, do Valor Econômico, do Jota, da Infomoney, eles fazem referências a essa tese de empresas, né? Ou seja, os contribuintes recuperaram aí 358 bilhões, né? 16 maiores empresas recuperam 24 bilhões. Outras varejistas, como a Hering, Via Varejo, Renner, recuperam aqui 2 bilhões. Né? E as grandes empresas, inclusive, são aquelas que já entraram com ação há muito tempo. Muitas delas, né? Nem todas, porque a gente sabe que mesmo grandes empresas, muitas vezes, não têm esse amparo jurídico, ou às vezes são mais receosas de entrar com ação. Mas se você pensar nas empresas de médio porte, tá? Essas empresas de médio, de pequeno porte, elas não têm assessoria nenhuma. Né? Quem faz toda a parte tributária deles é o contador, que não é uma consultoria ainda contábil, muitas vezes. Muitas vezes é só para fazer o recolhimento correto do tributo, e recolhimento correto no sentido, do jeito que está na lei, do jeito que está na instrução normativa. Então, muitas empresas não recuperaram esses valores. Então, quando você vai conversar com o cliente e você mostra como essa tese, por isso que ela é tese do século, por 2 motivos, eu diria. Primeiro, pelo tempo que ele levou para ser julgado. Foram quase 20 anos. Tá? Praticamente 20 anos para ser julgado. Esse negócio aqui. E quem entrou com a ação lá no início, tá? Tem um cliente nosso que entrou com essa ação em 2007. Logo quando começou. A decisão dele ficou suspenso, trâmite, etc. Transitou em 2020. Ele vai recuperar, ele recuperou, na verdade, desde 2002, né? Porque é 5 anos antes de você entrar com a ação. Então, vejam como isso é vantajoso. E mais ainda, vantajoso para o cliente, para você apresentar essas teses para os clientes, apresentar como que as empresas vêm ingressando com essas ações, como que isso é rentável, e para você também, né? Porque, afinal de contas, além dos honorários iniciais, que são chamados prolabore, para você entrar com a ação judicial, você tem o honorário de êxito. E o honorário de êxito é calculado exatamente sobre o que a empresa ganha. Ou se você faz uma recuperação administrativa, é calculado também em cima do êxito, né? Em torno de 20% do valor a recuperar. Né? Pode ser negociado para mais, pode ser negociado por menos, mas só para vocês terem uma noção de como é rentável. Uma ação dessa já é rentável, além de significar o quê? Além de significar esse início na advocacia. Tá aqui, inclusive, a Bianca, né? Oi, Bianca, aqui foi uma pessoa, inclusive, que me fez muitos questionamentos lá no Instagram, né, Bianca, sobre essa questão de eu tenho como começar do zero? Tem, Bianca. E, inclusive, essa tese é uma que eu recomendo para você começar a sua advocacia tributária, tá? Para você apresentar para os clientes, para você conquistar os seus clientes e recuperar, tá? Mas feito isso, tá? Feito esses elementos, eu quero mostrar para vocês o fundamento. E por que é importante a gente entender o fundamento? Porque eu poderia chegar aqui só para vocês e falar assim: olha, o negócio é o seguinte, gente. O STF deu ganho de causa para o contribuinte. O STF julgou favorável, pode excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e tocar a bola para frente. Só que o nosso objetivo aqui, e o meu objetivo, é para que você entenda a tese. Por quê? Porque por mais que
nós tenhamos uma recomendação, e que eu vou mostrar para vocês, tá? Uma recomendação até da Procuradoria da Fazenda Nacional, de que ela não vai mais contestar, de que ela não vai mais recorrer, isso vem acontecendo muitas vezes sim, tá? Eu tenho, inclusive, uma aluna que eu estava falando com ela hoje aqui, tá? Trocando uma mensagem com ela, né? Que ela tá com uma ação dessa, ela já ganhou, mas ela opôs embargo de declaração, porque tinha um errinho lá na decisão, e a Fazenda opôs, né? Fez uma impugnação. Então, não basta você pegar um modelinho de tese, tá? Embora esse modelo aqui, inclusive, está fornecido lá no curso, tá? O modelo de tese, tem modelo de tese. Então, assim, mas não quero que você tenha só o modelo da tese. Por quê? Porque você tem que entender a razão de ser daquilo. Para se vier a Fazenda fazer alguma contestação, alguma impugnação, algum tipo de recurso, você entender aquilo ali. Claro que você tem todo o suporte, né, do Telegram, da professora, dos colegas, etc. Mas ter essa dimensão, e mais ainda, por causa das teses filhotes. Porque quando eu for falar do legado da tese do século, é porque aqui firmou um conceito que é um conceito importante para você aplicar nas chamadas teses filhotes, tá? Que eu vou mostrar, inclusive, quais são as principais. Pois bem, a razão de tudo isso tá aqui, ó, nesse artigo 195 da Constituição. Porque quando a Constituição deu competência para a União instituir uma contribuição, tá? Ela falou que essa contribuição social seria sobre a receita ou faturamento. Então, isso significa que o PIS e a COFINS, já dando esse norte aqui para vocês, o que é o PIS? O que é a COFINS? São tributos incidentes sobre receita ou faturamento, tá? E essa é uma determinação, inclusive, constitucional, que está nesse artigo aqui. Só que o que é o faturamento? Né? Eu vou até tirar os slides aqui, porque eu vou voltar ao meu exemplo, que meu aluno sabe que eu tenho, que é uma loja de copos, né? Então, o que é o faturamento? Eu sou uma loja de copos, tá? Eu, Fabiana, tenho aqui uma loja de copos. E aí, essa minha loja de copos vende, eu vou vender um lote dos meus copos a R$1.000. Eu recebo esse valor, tá? Eu recebo esses R$1.000. Então, o fisco, como é que ele vinha tributando? Ele vinha tributando exatamente desse jeito. Fala assim, não, PIS e COFINS incidem sobre a receita, incidem sobre o faturamento. Então, se a Fabiana vendeu copos por R$1.000, eu vou calcular e vou cobrar PIS e COFINS sobre R$1.000. Só que o que acontece? O contribuinte falou assim, mas espera aí, desses R$1.000 aqui, eu não fico com todos eles. Porque lá na minha nota fiscal, eu destaco o ICMS. ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias. Então, quando eu vendi meu copo aqui por R$1.000, vamos dizer que seja 18% ICMS. R$180 desses 1.000 não são meus. Eu simplesmente recebo, mas eu tenho que repassar para o Estado. Então, a discussão aqui girou exatamente em torno desse conceito de receita, desse conceito de faturamento. E aí o STF decidiu que nesse aqui, ó, nesse recurso extraordinário, com repercussão geral, ou seja, é um recurso extraordinário que a decisão dele vale para todo mundo. Ele está decidindo um caso concreto, mas ele fixa uma tese. E aí os juízes têm que seguir o entendimento que foi firmado aqui pelo STF. E aí ele falou assim, olha, o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, eu vendi meus copos aqui por R$1.000, mas o PIS e a COFINS não vão incidir sobre R$1.000. Por quê? Porque R$180 é ICMS. Então, eu pego R$1.000 menos os 180, que é o valor do ICMS, sobre o que sobrar, né? Que dá o quê? Dá 820.
Sobre essa sobra é que vai ser aplicado o PIS e COFINS.